Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Osana Lemos e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, fazer um compartilhamento do meu conhecimento a respeito de performance e desempenho profissional. Nós estamos aqui todos empenhados em fazer com que esse momento seja realmente significativo, que vocês possam colher um pouquinho de subsídios que possam implementar aí na vida de vocês no dia a dia. Então, nós escolhemos um tema que eu acredito que vem muito em encontro a essa performance profissional, a esse interesse que todos nós temos de melhorar o nosso crescimento profissional, o nosso posicionamento. Então, autogestão e o impacto no fisioterapeuta da atualidade. Por que esse tema? Porque a autogestão cursa com a nossa capacidade de gerir os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas e, de fato, colocarmos ações que sejam condizentes com o que nós queremos alcançar. Então, a autogestão é a capacidade que todos nós seres humanos temos de gerir os nossos objetivos, de gerir as nossas decisões e de caminhar a passos largos ou curtos, mas para um patamar de crescimento. E por que a autogestão é tão importante para nós, fisioterapeutas? Hoje, que é dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta, um dia especial para todos nós. Acredito que vocês, assim como eu, passam um filmezinho na cabeça de vocês a respeito de toda a trajetória até chegar aqui. Então, hoje eu sei que nos assistem aí, me assistem pessoas que acabaram de se formar, pessoas que já estão no mercado há longos anos, pessoas que já têm uma trajetória de 5 anos, um médio tempo aí. E todos nós temos a necessidade e a vontade de crescer profissionalmente, de melhorar o nosso desempenho a cada dia, e isso é valoroso. Por esse motivo, nós escolhemos esse tema que tanto nos é significativo para o crescimento pessoal e profissional. Então, a autogestão e o impacto no fisioterapeuta da atualidade, por quê? Porque nós sabemos que a maioria das nossas decisões cursam com as nossas emoções. As nossas emoções permeiam a nossa capacidade de agir e reagir sobre os acontecimentos da nossa vida. Nós não temos total responsabilidade sobre tudo que nos acontece, mas temos sim total responsabilidade sobre como lidamos com tudo que nos acontece. Porque isso cursa com escolhas, com visão e com atitude. E nós vamos falar dessa atitude positiva que é extremamente necessária para que nós tenhamos um desempenho cada vez melhor. Então, vamos lá. Trabalhando em direção ao sucesso. Todos nós temos esse interesse, temos essa vontade de conquistar os nossos objetivos. Programamos metas e queremos alcançar essas metas. E essas metas cursam com sucesso. Sucesso é algo peculiar. O meu sucesso, ele não é inerente ao sucesso do meu colega. O que é sucesso para mim talvez não seja sucesso para ele. Então, esse é um ponto de extrema necessidade de clareza. Por quê? Porque senão a gente começa a medir o nosso sucesso em detrimento do outro. E o que significa para o outro não é o que significa para mim. Portanto, eu elaborei ali, ó, nós temos ali um mapa mental, onde nós temos no centro a autogestão. Por quê? Porque essa autogestão ela vai ser extremamente importante para todas as decisões que nós vamos tomar aqui no redor. A nossa profissão é uma escolha, é uma decisão que cursa por um determinado tempo da nossa vida. Quando nós assumimos uma profissão, nós assumimos uma nova identidade também. Todos nós temos uma identidade pessoal e nós escolhemos fazer parte de uma comunidade que cursa com uma identidade profissional. Por isso, nós escolhermos uma profissão é o primeiro passo, e esse passo deve ser muito cuidado, deve ser bem delimitado, tem que ser estratégico. Mas nós vemos que em muitas situações as pessoas dão um passo não com muita estratégia, talvez nem com tanta clareza. E se pegam ali adiante, às vezes, com alguns sentimentos negativos e com incógnitas, dúvidas, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa profissão cursa com uma identidade profissional. Uma identidade a partir da qual nós vamos fazer parte de uma comunidade de pessoas que olham para o mesmo caminho. Embora o seu objetivo individual como profissional, a sua área de atuação, as escolhas que você faz, e aí que a gente está falando da fisioterapia, que nós temos assim, uma gama de áreas para atuar, embora o seu objetivo ele seja peculiar, específico, individual seu, mas quando nós falamos da nossa profissão, nós falamos com uma
um cunho de responsabilização que cursa com um conjunto de pessoas. Não podemos achar que eu sou fisioterapeuta e eu faço de qualquer jeito e isso não vai manchar o nome da fisioterapia, porque nós fazemos parte de uma comunidade, que são esses profissionais. Por isso, a importância de nós termos uma consciência da nossa identidade profissional, da nossa autoimagem, a imagem que nós temos e o desejo de imagem que nós queremos ter. Isso cursa com a autogestão. Por quê? A partir do momento que eu assumo uma identidade, porque eu fiz a escolha por aquela profissão, eu estou tendo a responsabilidade de doar o melhor de mim para essa comunidade de pessoas que construíram essa profissão até aqui. Então, você é mais um pontinho, é mais uma pessoa a favorecer essa profissão. Então, esse senso de responsabilização, ele cursa com um olhar de missão, um olhar grandioso para aquilo que eu quero fazer. Então, essa identidade, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada com muito esmero. E isso cursa com a nossa autoimagem. Olha só, eu vejo, geralmente, as pessoas têm muito medo de como que eu vou começar a minha profissão. Pense o seguinte, você chegou até aqui, se formou, ok? Formou. Agora eu preciso dar mais um novo passo. O meu primeiro novo passo em direção à carreira que eu quero construir. Osana, eu já estou há 5 anos no mercado, não estou feliz com a minha profissão, nós vamos falar sobre isso. E essa infelicidade profissional, gente, ela cursa muito com a autogestão emocional também. Por quê? Porque ela está extremamente ligada à sua autoimagem. A minha identidade, a minha autoimagem, ela faz uma significação muito grande na imagem que eu construí. Pense você, se você tem uma atitude mental negativa, falar mal da sua profissão ou lamentar, lamuriar, a profissão não tem mercado, é difícil, é isso, é aquilo. Se você tem já esse linguajar, essa atitude mental negativa, é provável que você realmente não colha muitos ganhos que você gostaria de ter, porque você já está tendo realmente uma depreciação da sua identidade profissional, você está favorecendo uma autoimagem negativa, e a autoimagem é que vai espelhar a sua imagem lá fora. As pessoas vão ver você, como você se porta, como você se coloca. Então, se você está numa roda de amigos, de pessoas que não conhecem a fisioterapia, você é recém-formado, tem 1 ano aí de mercado, vamos supor, e você começa a falar mal, eu acho que eu escolhi a profissão errada, não tem mercado, não dá dinheiro, isso e aquilo. Pensa o seguinte, se você olhar a quantidade de profissionais que você conhece, você vai ver que alguns têm muito sucesso, alguns têm um sucesso mediano, outros não têm sucesso nenhum e outros se fadaram ao fracasso. Então, pessoal, é escolha, é posicionamento, é visão, é atitude mental, é persistência, é autogestão. E o desejo de imagem? Olha, todos nós já temos uma imagem. Quando nós escolhemos uma profissão, nós já temos uma imagem, que é a nossa identidade pessoal. A partir do momento dessa identidade pessoal, eu assumo essa identidade profissional. Durante o meu curso na faculdade, eu já assumo uma identidade profissional. E quando eu sou lançada no mercado, eu vou configurar essa identidade profissional através da imagem que eu transpareço para as pessoas. Então, as pessoas vão passar a ver a Osana como fisioterapeuta. Quem que é a Osana? É a fisioterapeuta que trabalha com tal coisa. Então, essa já é uma referência de imagem. Todos nós temos, mesmo que você seja recém-formado, você já constrói uma referência de imagem desde a sua formação. Então, você já está há muito tempo no mercado, você já performou em várias áreas da fisioterapia. Você tem uma imagem, sim, uma imagem fortalecida ou, dependendo do comportamento que você teve, você tem uma imagem não muito positiva. E aí, isso importa, Osana? Importa. Só que o que nós temos que olhar é o seguinte, onde eu estou hoje, qual é a situação que eu tenho hoje, e como eu quero construir o meu amanhã. Como que eu quero que a minha imagem seja daqui a alguns anos, daqui a alguns meses? Como que eu quero que essa minha imagem seja? Eu quero ser uma pessoa, um profissional de referência, que as pessoas referenciam para um tratamento específico? Então, eu preciso empoderar, aumentar a minha visão positiva com a minha própria autoimagem. Favorecer a sua capacidade de fazer. Osana, a autogestão, ela cursa com o quê? Com o emocional. Então, nós temos um desafio emocional diário na construção dessa imagem que nós desejamos, na construção dessa situação desejada futura.
na construção dessa pessoa, desse profissional que eu quero ser, um profissional de excelência. Eu sei que todos aqui que me assistem querem e anseiam por ser melhores a cada dia. Porque isso faz parte do ser humano, é uma tendência natural do ser humano querer superar a si mesmo a cada dia e se tornar cada vez melhor no que faz. Se você está num patamar que você não concorda com essa minha fala, ai, do jeito que tá para mim tá bom, então eu lamento dizer que você precisa de ajuda. Precisa de ajuda porque isso cursa com a depreciação da abundância, da prosperidade que Deus fez para todos nós. Então, essa lutar é normal, a tendência do ser humano é querer realmente superar a si mesmo e a cada dia se tornar melhor como pessoa, como profissional, em todos os papéis que você exerce aí na sociedade. Então, o desafio, ele é emocional. Tá vendo essa pessoa aqui lacerada, tentando puxar o cérebro e o coração para perto de si? É exatamente essa nossa luta. Nossa luta é emocional e é conosco mesmo. Osana, o mercado está difícil, não tem oportunidade para o fisioterapeuta. Não vou dizer para você que não seja meia verdade tudo isso que você pensa às vezes, tudo isso que você às vezes até fala. Só que a construção desses ganhos, desse alcance de meta, dessa transformação da minha realidade de hoje numa realidade melhor amanhã, ela cursa com a autogestão e as ações que você vai decidir tomar na sua vida. Então, o cenário de demandas hoje da fisioterapia, ele é extremamente vasto e amplo. Nós estamos vivendo um período, por conta da pandemia, que trouxe um olhar não só nacional, mas a nível mundial, para o fisioterapeuta, como um principal vetor de melhora da saúde das pessoas. Nós que cursamos a fisioterapia já sabemos disso, sabemos das nossas capacidades, sabemos o quão a fisioterapia é rica, em quantas vertentes nós podemos atuar e o quanto nós podemos de fato favorecer e melhorar a vida do nosso próximo, do nosso paciente, com o alcance do toque das nossas mãos. Nós sabemos disso, mas alguns profissionais se esquecem disso. Se esquecem por quê? Porque nós enfrentamos crise econômica, crise de saúde, nós enfrentamos crise em qualquer época da vida. Não existe um mundo sem crise. Se a crise não for externa, ela vai ser interna, ela está dentro de você. Então, o mercado às vezes fala para nós que está difícil. Só que o que você fala para você mesmo? Qual é a autoimagem que você faz de você? Eu estou dentro desse mercado, eu sou Osana fisioterapeuta, tá difícil, mas eu vou melhorar, eu vou conquistar. Eu posso fazer melhor do que eu fiz hoje. Amanhã eu posso fazer melhor. E regaça as mangas e tem que fazer. Não adianta ficar só sentada lamentando ou lamentando. Então, o mercado, ele é vasto, ele é amplo, principalmente para nós fisioterapeutas. Temos muitos braços, muitas pernas, porém, precisamos estar atentos a quais braços, quais pernas eu quero usar. Não podemos querer também abraçar todas as áreas, porque senão você fica desfocado, você fica aquela pessoa fácil de se distrair dentro do rol de riquezas que a profissão nos oferece para a performance pessoal e profissional dentro do mercado. Então é importante sempre ter esse olhar para qual é a minha identidade profissional. Quem que é a Osana profissional? Quem que é a Osana fisioterapeuta? Quem é o Lucas fisioterapeuta? Quem é o Douglas fisioterapeuta? Quem que é o Rones fisioterapeuta? Então você precisa o tempo todo se questionar: quem que sou eu enquanto profissional? O que me gratifica fazer de fato? Muitas pessoas vão pela onda do mercado. Olha, é importante você analisar o mercado para performar? Sim, é importante. Eu preciso saber qual que é a técnica que é muito benquista, que realmente eu consigo alcançar vários objetivos com o meu paciente com aquela técnica. Ela me chama a atenção, eu gosto de fazer isso. Então, as perguntas que você tem que fazer é para você mesmo. É o que você gosta de fazer dentro da fisioterapia. E não falo só da fisioterapia, qualquer profissional, qualquer profissão. A gente vê muitos profissionais reclamarem da própria profissão. Mas será que o problema está no mercado e na profissão ou está na pessoa? Eu tenho certeza que está na pessoa. Se você não tem clareza da sua identidade profissional, se você não tem uma autoimagem fortalecida, se você não tem clareza das metas, dos objetivos que você quer alcançar, todo curso que sai você faz, tudo que o mercado diz que é bom você quer, e aí você não põe em prática nada. Nós não aprendemos se não praticamos. Nós saímos da formação básica generalista.
E depois nós vamos especificando as nossas vontades, as nossas necessidades de prática, de técnica dentro do mercado que a gente vai se inserindo. Vou contar um detalhe para vocês, pessoal. Eu, quando cursei a fisioterapia, eu não gostava da parte de ergonomia. E, gente, e nem da parte hospitalar. E, pasmem vocês, eu fui parar, a minha primeira oportunidade, claro, eu sempre sonhei em ser professora, que eu gostava muito da aula, né? Então, a minha primeira oportunidade foi para realmente ministrar aulas para curso técnico em segurança do trabalho na área de ergonomia. Pergunta para mim se eu hesitei pelo menos um segundo em dizer sim. Foi tipo assim, avaliação na segunda e assumi a turma na quarta-feira. E eu recém-formada. Assumi o desafio. Eu já sabia que eu queria ser professora. Então, estar na frente dos alunos, ensinar é uma coisa que eu adoro. Então, eu fui com todos os desafios emocionais presentes, mas sim, com coragem, com a autoimagem fortalecida, sabendo que eu tinha condições de fazer aquilo e fiz. E foi extremamente gratificante, porque foi a partir daí que eu comecei a amar a parte de ergonomia, que a fisioterapia do trabalho é uma das minhas paixões. E aí, acabei parando também, por aí, conquistas da vida, num hospital, para trabalhar a parte do cuidado da fisioterapia nos hospitais, né? Dentro da fisioterapia intensiva, onde eu aprendi muito. Foram 6 anos de muita dedicação, de muito estresse, de muito medo, de muito desafio. Mas vocês veem esse sorriso no meu rosto, não é por acaso, é porque me trouxe grande satisfação. Porque cada desafio que eu vencia dentro da minha profissão me deixava mais feliz, me deixava com uma capacidade maior de acreditar em mim mesmo. Sabe como é isso? Então, assumam, gente, aceitem os desafios. Se tiver com medo, vá com medo mesmo. Se tiver com receio, vá com receio mesmo. Se questione por que eu estou com medo, qual é o problema, encontre a resposta e vá em frente. Vá em frente, abrace as oportunidades. Você não vai casar com a sua primeira oportunidade de trabalho. Você vai começar a traçar o seu caminho. Só isso. Você vai poder mudar isso quando você quiser. E aí, hoje nós temos esse mercado vasto e nós temos que essa identidade profissional que elas têm que estar muito clara para nós a cada dia. E nós temos um antes, nós temos um mercado atual e nós temos um mercado futuro. E nós temos aqui em destaque, que eu coloquei, ó, as demandas. Por quê? Gente, nós temos aquela questão, isso é autogestão, viu? Emocional. Como eu acabei de dar o exemplo para vocês, não gosto de ergonomia. Não gosto de hospital. Me apareceu a oportunidade na ergonomia, eu fui. E me apaixonei por essa área, por quê? Porque quanto mais eu estudava, mais eu admirava, mais eu via a necessidade, mais eu via o quanto era rico aquela área da fisioterapia, o quanto eu poderia ajudar as pessoas. E a minha missão enquanto fisioterapeuta era, de fato, favorecer a vida das pessoas que viessem para se submeter aos meus cuidados. Então, dentro do ambiente trabalhista, é extremamente salutar você ter um fisioterapeuta do trabalho, um fisioterapeuta que consegue lidar com essas questões de ergonomia, de postura, de clima, de ambiente e tudo mais. Então, isso me abriu um leque de outras oportunidades e de visão também para outros rumos e outras áreas que o fisioterapeuta poderia performar. E é assim com a maioria dos profissionais. Porém, existe uma dor que eu observo muito no meio de trabalho, não só do fisioterapeuta, volto a dizer, mas de muitos outros profissionais, que é você se encontrar dentro do mercado numa fase de estagnação profissional, numa fase em que você não está se sentindo crescendo, numa fase talvez que você estabilizou em um ponto que você já sabe quais são os seus ganhos financeiros, que você sabe qual é a sua doação, uma fase que não está mais te desafiando. Nós, seres humanos, embora sejamos mamíferos, nós temos a necessidade para que nós nos tornemos cada vez mais felizes, cada vez sentir uma capacidade crescendo dentro de nós, nos desafiar. Não é interessante nós ficarmos numa zona de conforto, numa zona que eu já conheço, que eu faço de olho fechado. Isso não é bom para nenhum ser humano em área nenhuma. Por isso, muitas pessoas começam a se sentir desmotivadas dentro da profissão. E quando você vai avaliar de perto, fazer um diagnóstico mais preciso, você percebe que aquela pessoa que está desmotivada com a profissão, na verdade, ama a profissão. Ela está desorganizada em outras áreas da vida dela. Ela está com corre-corre que ela não consegue respirar ou ele não consegue respirar. Quando eu falo ela, é pessoa, gente. E por isso não consegue se enxergar com uma presteza maior dentro do mercado onde presta os seus serviços. Então é importante a gente estar
atento a essa questão emocional, a essa questão de desânimo. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou desanimado para ir prestar o meu serviço? É preciso se questionar. Recentemente, eu atendi na área do coach uma profissional que se dizia desmotivada com o ofício, a área de atuação dela dentro da fisioterapia. E aí, eu acreditei a princípio que era aquilo mesmo, tudo bem. No decorrer do processo de trabalho com ela, percebi o quão apaixonada ela era por aquela área. Que, na verdade, o que estava desanimando eram os resultados que ela estava tendo até ali. Gente, resultados não é pontual, resultado não é estático, resultado é dinâmico. Se você tem um resultado ruim, é apenas um resultado. Você pode mudar esse resultado a partir de como você vai escolher se comportar, de quais decisões você vai tomar, de quais atitudes você vai fazer a partir dali. Então, se eu estou tendo resultado ruim dentro do mercado com a minha profissão, o que eu posso melhorar? Quais são as técnicas que eu conheço? Outra coisa que eu vejo muitas pessoas correndo para lá e para cá e fazendo curso. É importante? Importantíssimo. Extremamente importante. Sou apaixonada por conhecimento. Eu acho que a gente deve buscar mais conhecimento sempre para aprimorar a nossa capacidade de entrega, sim. Porém, até isso precisa ser organizado. Se você fez um curso aqui, antes, quem me assiste agora, Eusana, eu fiz um curso que eu nem estou atuando com ele. Pensa por que você fez esse curso, por que você não está atuando com ele. É falta de oportunidade. Não. Gente, fisioterapeuta tem oportunidade demais. E nós criamos nossas oportunidades. Não só fisioterapeuta, qualquer ser humano. Nós temos o poder de criar nossa realidade e criar nossas oportunidades também, a partir daquilo que nós decidimos fazer. Então, antes, nós tínhamos um cenário da fisioterapia que hoje, atualmente, nós temos um cenário que eu acredito que é de maior expansão, pelo menos de visibilidade da população, da sociedade, e de reconhecimento da própria sociedade em que o fisioterapeuta presta seu serviço. Nós ainda performamos em alguns ambientes sociais em que as pessoas olham para você e não sabem o que é o fisioterapeuta. Nessa pandemia, quando começou, eu achei engraçado, as pessoas perguntavam, mas o que o fisioterapeuta faz no hospital? Para vocês verem o tamanho da nossa responsabilidade em comunicar essa identidade nossa profissional. Essa responsabilidade é nossa, de nós mostrarmos para a sociedade, mostrarmos para o nosso vizinho, para o nosso paciente, a importância daquela técnica que eu estou executando. E as pessoas às vezes se perdem porque ficam no automático. Acham que porque eu tenho a clínica lotada de clientes, eu não tenho que explicar para o meu cliente o que eu estou fazendo, que resultado ele pode vir a ter, qual é a contribuição dele para que esse resultado seja potencializado. Nós sabemos que na fisioterapia, nós temos 5% da capacidade de melhorar o nosso paciente, 95% é dele. Porque o paciente precisa colaborar demais com o tratamento. E nós precisamos fazer com que quem chegue a nós tenha essa consciência, que não é fácil. Vocês me assistem agora sabem. A gente pega um paciente com entorno de tornozelo, está ali inchado e tudo com dor, você melhora o edema, melhora a dor, 3 sessões ele some. E aí volta com um problema maior. Mas isso faz parte do nosso mercado. Como que eu posso usar essas situações para enriquecer a importância do meu trabalho? Ficando calado é que não é. Então é importante que nós começamos a perceber que o fisioterapeuta do futuro, ele precisa ter várias outras habilidades e capacidades, que não só o conhecimento técnico do que executa. O nosso conhecimento técnico é primordial, sim. Porém, nós temos que desenvolver uma performance profissional mais rica, mais perceptiva, com um leque maior de orientação e de clareza para esse cliente que chega até nós. E aí, gente, como que é essa minha jornada? Como é que eu posso usar a autogestão para melhorar a minha jornada, a minha carreira, meu desempenho? Gente, quando você escolhe uma profissão, é por isso que eu trago quando você escolhe. Você pode ter 20 anos de formado, 15 anos, 30 de formado. Você sempre tem que lembrar por que você escolheu essa profissão. Qual que era a sua missão? Qual que continua sendo a sua missão? Qual que era a sua visão e qual continua sendo a sua visão hoje? Quais são os valores que te movem a fazer o que você faz todos os dias, performando como fisioterapeuta?
E não se enganem, gente, o caminho para que nós consigamos conquistar sucesso, ele perpassa por nossos hábitos. Os hábitos têm um poder enorme de nos impulsionar a conquistar o que queremos ou de sabotar a conquista exatamente do que queremos. Por isso é importante, que hábitos, Rosana? Olha, se você tem o hábito de falar mal da sua profissão, se policie. Porque se você fala mal da sua profissão, como é que você acha que vai ficar a sua autoimagem profissional? Depreciada, entristecida, desacreditada. E você está construindo uma imagem fora a partir do momento que você fala coisas ruins, depreciativas sobre a sua profissão. Então, isso é um hábito. Lamentar, lamuriar, reclamar é hábito. Se você faz isso no automático, é hábito. Isso eu estou falando aqui da fisioterapia, mas isso é em qualquer área da sua vida, em qualquer situação. O hábito de reclamar traz coisas ruins para a nossa vida. Porque se eu estou reclamando, e olha que eu falo isso, gente, isso é um desafio de autogestão emocional minha, pessoal. Compartilho isso com vocês com muito carinho e tranquilidade, porque quem me conhece sabe a dificuldade que eu tenho de realmente conter os impulsos de sentimentos assim mais agressivos em você, do tipo a emoção, por exemplo, de raiva, de intolerância, a própria emoção de insatisfação. Essas emoções que nos arrebatam no dia a dia, e nós temos muitas emoções assim durante o nosso dia, elas têm um poder de fazer a gente ter reações que a gente não desejaria ter. É importante, Rosana, ter inteligência emocional é não sentir raiva? Não. Ter inteligência emocional é sentir raiva sim, e apesar de sentir raiva, você escolher a forma com que você quer lidar com essa raiva, a forma com que você quer reagir a essa emoção que surge em você. Então, a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, principalmente os nossos valores, precisam estar conosco o tempo todo. O que são os nossos valores? É o que te motiva a fazer as coisas no seu dia a dia. É o que te motiva a ser um bom pai, é o que te motiva a ser uma boa mãe, é o que te motiva a ser uma boa esposa, é o que te motiva a ser um bom colega de trabalho, é o que te motiva a ser um bom líder, um bom chefe de equipe, é o que te motiva a ser um bom profissional. E já que eu toquei em liderança, olha só que coisa interessante. Nós, fisioterapeutas, e as pessoas que são empregadas em alguma instituição, temos a tendência de responsabilizar o gestor por tudo que acontece. E isso não é salutar, não é saudável. Por quê? Se aconteceu algo que não me agradou, será que eu tenho parcela de responsabilidade nisso? Será que eu posso mudar o meu comportamento, às vezes no falar, na abordagem, para que a gente melhore esse relacionamento dentro de uma instituição? Olha, eu posso falar para vocês com muita propriedade com relação a essas questões, porque eu performava, né? Saí da parte hospitalar, mas em dois ambientes extremamente diferentes, que é no ambiente judiciário e no ambiente hospitalar. E todas as partes de relacionamentos ali, gente, não é diferente. Porque nós somos seres emocionais. As nossas emoções ditam muito sobre os nossos comportamentos. Se nós não desenvolvemos e melhoramos essa habilidade, essa capacidade de reconhecimento emocional e decisão, nós vamos ficar patinando e às vezes podemos até fracassar. E as pessoas têm muito medo de fracassar nos seus empreendimentos, e o que nos leva a fracassar é realmente não ter uma clareza de quem você é, sua identidade pessoal, profissional, do que você quer alcançar, como você precisa se comportar, quais são seus passos rumo ao sucesso, quais são os hábitos nocivos que você precisa eliminar. Que hábitos nocivos, Rosana? Hábitos, por exemplo, eu quero muito ter sucesso. Ok, mas o que você está fazendo para conquistar esse sucesso? O que você tem feito para conquistar esse sucesso? Qual é o sucesso que você deseja de fato? Rosana, sucesso para mim é passar num concurso. Ok, o que você tem feito para passar no concurso? Rosana, sucesso para mim é me tornar o melhor osteopata da região. Ótimo, e o que você tem feito para se tornar esse profissional que você deseja ser? Então, é muito fácil a gente falar o que quer. Executar é o desafio. E esse desafio, ele está intimamente ligado à nossa capacidade de decisão, à nossa capacidade de reconhecimento emocional, de reação. Quem me conhece sabe muito bem o quanto eu já melhorei essa questão de reação. Eu sou uma pessoa extremamente, pelo menos, extremamente reativa. Sabe como que eu consegui
melhorar essa parte de reação, de lidar com as minhas emoções e perceber, que o importante também é você perceber se você mudou, se você está se transformando, se você está melhorando, é você olhar os feedbacks da sua própria vida. O que as pessoas falam para você? Quem mais convive com você? Quais são as falas? O que essas pessoas falam de você? Lá atrás eu estava falando sobre, olha, e eu volto aqui, falando sobre a imagem, a identidade, a autoimagem, a imagem, o desejo de imagem que eu quero. Gente, o desejo de imagem é a marca profissional que você quer deixar dentro desse mercado que você tanto diz que é difícil. Mas se você fica falando, só reclamando que o mercado é difícil e não age, que imagem você espera ter e porque os objetivos dela de profissão são outros, os meus são outros. Então, o seu sucesso é algo só que você quer alcançar. Exemplo, se você é uma pessoa que tem um valor econômico muito alto, que você dá valor ao dinheiro, então você quer saber qual é a correlação entre a sua profissão e o seu ganho financeiro. E isso é extremamente saudável. A pessoa precisa fazer essa correlação, sim, para depois lá na frente não se arrepender do que escolheu. E é preciso ter o quê? Clareza. Clareza de um processo onde eu vou conquistar, onde eu vou construir uma identidade profissional e eu vou ter conquistas, eu vou ter ganhos. Então, essa identidade profissional, ela tem que ser fortalecida todo o tempo. E ela só vai estar fortalecida, claramente definida para mim, se eu estiver com uma autoimagem clara de mim mesmo. Se eu estiver com uma crença fortalecida das minhas habilidades, da minha capacidade, no meu merecimento. É importante você se sentir merecedor do que você deseja conquistar, porque senão você mesmo vai se sabotar sem perceber. Gente, o nosso cérebro, 95% é subconsciente, 5% é córtex pré-frontal, consciente, é o que nos dá a capacidade de decisão, e as nossas emoções chegam muito rapidamente para que nós tenhamos uma reação antes que o nosso racional atue. Então, é importante que eu saiba disso e que eu passe a meditar as minhas emoções. Como é que eu consigo, Osana? Então, já que eu sou uma pessoa tão reativa, como é que eu vou conseguir melhorar isso? Começando a acreditar que você pode melhorar e decidindo querer melhorar. Porque as pessoas falam assim, eu sou assim mesmo, quem quiser conviva comigo. Imagine um ser humano desse num ambiente de trabalho, numa equipe. Então quer dizer que você sai dando patada em todo mundo e as pessoas é que tem que aguentar, porque você é assim mesmo. Está errado. E isso cursa com a sua imagem profissional. Isso cursa com a identidade que você assume, com a sua imagem profissional. Aí lá na frente você fala, eu queria tanto conquistar tanta coisa, não conquistei, fulano teve sorte, ciclano teve... Não, ninguém teve sorte. Se você olhar para o fulano, que você olha com admiração e acha que ele tem sorte, você pode ter certeza que a sorte dele foi acordar cedo, foi se organizar, foi correr atrás dos seus sonhos, foi realmente agir em consonância com seus valores, foi se perceber, se permitir, observar suas fragilidades e encarar essas fragilidades com coragem para que você consiga vencer essas fragilidades e tornar a sua performance mais forte, mais fortalecida, uma autoimagem que você precisa ter para ter uma imagem agradável e desejável no mercado. O que eu desejo ter de imagem? Por que você deseja ter essa imagem? Por que você tem uma imagem ou outra? Por que quando as pessoas falam de você, elas falam desse modo? Osana, como é que eu vou saber o que as pessoas falam de mim?
Veja o que seus amigos, faça um exercício, vou passar aqui uns exercícios para vocês facinhos. Você vai pegar e vai escrever aí, ó, 5 pessoas que você admira muito. 5 pessoas. Pode ser pessoas que você convive, pode ser pessoas que você é fã. Vamos supor uma pessoa famosa ou um profissional que está lá na frente com sucesso que você admira, enfim. Anote aí essas 5 pessoas. Anote qualidades dessas pessoas. O que, que você admira nessas pessoas? E por que você admira isso nessas pessoas? E aí você vai também fazer um exercício que é o seguinte: o que as pessoas mais falam de você? Se você parar para pensar, você vai conseguir extrair isso. O que, que um familiar mais fala de você? O que, que seus irmãos mais falam de você? As pessoas mais convivem com você, o que, que elas falam de você? Aí você vai anotar. E você vai colocar isso em xeque. O que eu admiro nos profissionais de sucesso, o que as pessoas falam de mim. O que as pessoas falam de você é a imagem que você já tem hoje. O que você admira é o desejo de imagem, às vezes, que você tem. Por que, que você admira isso nessas pessoas? Vai dizer para você por que, que você quer ter um alcance de sucesso igual, ou um alcance de sucesso parecido, ou uma performance, uma trajetória de carreira onde você se espelha naquela pessoa. Espelhar, gente, não é copiar. Muitas pessoas vivem uma desilusão comportamental, que é por quê? Porque eles admiram muito alguém e resolvem copiar esse alguém. Copiar não é saudável, é extremamente nocivo para a sua identidade profissional e pessoal. Então, eu me espelho nas pessoas que eu admiro, mas eu não as copio, porque a sua essência natural em tudo que você faz é o que vai dar o brilho na sua entrega. Ninguém é igual a você. Você tem algo especial, uma história, vivência, coisas que você vai agregar à sua imagem, à sua entrega, que vão te favorecer em tudo que você fizer. Então, acredite na sua autoimagem. A sua autoimagem, ela é única e ela é poderosa. Desperte em você o que você precisa para alavancar passos mais largos rumo ao sonho, ao sucesso que você quer conquistar. Desenhe que sucesso é esse. Veja onde você está hoje, em que patamar da sua carreira, onde você quer chegar. Desenhe esse sucesso. Qual que é o meu significado de sucesso profissional? Assim você vai conseguir construir um norte, você vai ter um ponto de direcionamento para onde você deseja ir. E isso vai limitar também que você tome ações ou atitudes puramente emocionais, como se matricular em 10 cursos ao mesmo tempo e não aproveitar nenhum. Como eu falei, aprimoramento é extremamente necessário, é importante para a gente conquistar sucesso daquilo que nós queremos, sim, mas o aprimoramento só vai vir com o exercício daquilo que você aprendeu. Então, eu preciso exercitar, não adianta só eu fazer curso, eu preciso exercitar. Outra questão importante, essa conexão do que requer saber os meus porquês, essa conexão emocional com a minha essência de pessoa, de profissional. Que conexão é essa? Conectar o seu racional com o seu emocional. Por que eu quero determinado sucesso? O que eu posso fazer para alcançar? Eu preciso ter um desempenho. Agora mesmo nós estávamos conversando aqui e uma pessoa disse assim, olha, eu não tenho jeito para fazer isso. Gente, nós somos seres humanos totalmente capazes de fazer qualquer coisa que nós queremos. Convém eu fazer qualquer coisa? Talvez sim, talvez não. Isso requer clareza. Por exemplo, a Osana tem 1,49 m. A Osana quer ser modelo. É capaz? Não tem cabimento, né? Porque para ser modelo já se requer alguns requisitos que a Osana corporalmente não tem. E a Osana sonhava em ser ginasta olímpica. Eu podia ser demais. Ia ser feliz se tivesse sido. Então, os nossos desejos são importantes, são salutares? São, mas eu preciso ter clareza, eu preciso conectar esse desejo com as minhas capacidades. Não é se sentir incapaz, mas é ter clareza das minhas capacidades de alcançar. Por exemplo, eu quero ser um profissional reconhecido. Muitas coisas que fiz. Olha, outro dia eu dei uma palestra para um grupo de fisioterapeutas que estavam prestes a se formar. E os maiores questionamentos dessas pessoas era como começar. Eu quero ser reconhecido, ter reconhecimento. O verbo utilizado é ter reconhecimento. Só que o verbo a ser utilizado não é ter reconhecimento, porque o reconhecimento não é algo que alguém me dá.
E todo profissional, eu vejo profissionais já de longa data, profissionais com 10, 15 anos, e fala assim, a gente não tem reconhecimento, as pessoas não nos reconhecem. Para de falar isso, gente. Quem precisa se reconhecer como profissional de excelência, reconhecer a fisioterapia como uma profissão de excelência, é você. Não é o fulano, cicrano, beltrano. É você que precisa reconhecer. Porque a partir do momento que você se reconhece, você está satisfeito com o que você executa. A sua satisfação, se ela está projetada no que o outro te diz, apenas no que o outro te traz de fora, então você tem um grave problema. E é preciso cuidar disso. Eu falo isso com certeza, gente. Não é brincadeira. Um grave problema. Nós precisamos ter uma autoimagem fortalecida, porque isso cursa com a nossa identidade. Se você tem uma identidade enfraquecida, como que você quer alcançar seus sonhos, alcançar suas metas? Não vai alcançar. Tem uma frase impactante que eu ouvi e eu concordo piamente. Se você continuar sendo quem você é hoje, você vai estar longe de alcançar o que você deseja. Então, nós precisamos ter clareza que nós temos a necessidade de transformar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a nossa forma de ver a vida, de ver os desafios. Nós precisamos acreditar que nós somos responsáveis, sim, não pelo que nos acontece, mas também somos responsáveis pelo que nos acontece, mas não 100% do que nos acontece, mas nós somos responsáveis, sim, como nós lidamos com esses acontecimentos. Isso é extremamente verdadeiro. Eu não acredito nisso? Ok, vai amargar as consequências, os resultados. Então, você observa os seus resultados. Você está hoje, está aqui. Quem que é você, o fisioterapeuta de hoje que está aqui? Quais são suas conquistas? Quais são seus anseios? Qual é o próximo passo? Construa o seu sonho para o futuro e como que você quer alcançar, como que eu vou fazer para alcançar. Não consigo ir sozinho? Veja quem você vai precisar acessar. Quais escolas estão disponíveis perto de você para te auxiliar. Isso tudo é importante. Isso cursa com a autogestão, que é a capacidade que você tem de assumir as atitudes, as decisões da sua vida para que você conquiste exatamente aquilo que você deseja. E aí, eu termino aqui minha fala com essas perguntinhas aqui para instigar vocês. A cura pelas mãos está ao alcance do toque. Nós temos essa ferramenta que é especial e é a ferramenta fundamental que nós precisamos. Nossas mãos, nossa mente, nosso corpo, nosso conhecimento. Como que você, como fisioterapeuta, como que você tem tocado, né, as pessoas no seu dia a dia? Como que você tem tocado os seus pacientes, o seu colega, o seu chefe? Não digo literalmente tocado com as mãos, mas como que você tem conectado emoções no ambiente onde você performa? Como que o seu comportamento tem colaborado para a construção da imagem que você tem hoje? Essa imagem é favorável? Ela lhe provê satisfação? Pense nisso. E por que você faz o que faz, da forma que faz? Então, se você está hoje num patamar de estou muito feliz com a minha profissão, que bom. Se você está num patamar, estou estagnado, precisando melhorar, decidir e agir, que bom. Se você está num patamar de que está sonhando, idealizando, está trabalhando para conquistar algo maior na sua vida, que bom. Tudo que nós temos na vida hoje é bom, acredite nisso. Essa é a primeira forma de fazer com que você consiga os seus objetivos. É ter uma atitude mental positiva diante do que você tem na sua vida hoje. Você pode ter um problema muito grande. Se você ficar focado, preocupado com o problema, você não vai sair do lugar. Aí vai uma dica, você comece a preocupar nas soluções. Que soluções eu posso ter para melhorar esse problema? Como que eu posso agir? O que vai melhorar essa situação que eu tenho hoje? Então, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha instigado aí um pouquinho o pensamento de vocês com relação a como vocês têm feito a entrega do profissional fisioterapeuta que você é, como você quer fazer essa entrega e qual é o seu desejo de marca pessoal, profissional dentro desse mercado. Acredite, o mercado com crise ou sem crise é o que você tem para performar. Olha para o lado e vê quem tem sucesso, espelha nele e segue adiante. Para de olhar para fracassado. Não olha para quem tem fracasso, olha para quem tem sucesso. Espelhe no melhor, porque você é melhor. E aí nós vamos dar uma pausa.
5 minutinhos, alguns vídeos que vocês vão olhar, e nós vamos voltar aqui daqui a pouco, uma pessoa maravilhosa, que veio aqui também para nós participar dessa conversa, para compartilhar com vocês alguns anseios, a visão dela enquanto líder, que vai poder enriquecer muito a nossa capacidade de relacionamento onde quer que a gente esteja. Até já. O terapeuta está ganhando esse papel de destaque porque ele é primordial também nesse tratamento. A equipe multiprofissional hoje em dia ela está mais amalgamada, ela está mais próxima e ambos andam respeitando as suas opiniões nas discussões de casos clínicos, nos processos de evolução do paciente de forma geral. É necessário que o fisioterapeuta esteja envolvido diretamente nesse tratamento clínico de cada paciente com o Covid. O índice de mortalidade que acomete no Brasil é 3,7. No estado do Tocantins é 1,7 o índice de mortalidade. Isso é um reflexo que ele é diretamente ligado a esses treinamentos que foram iniciados desde o começo da pandemia. E como a pandemia que ela houve um atraso, nós tivemos essa oportunidade de treinar pessoas, capacitar pessoas para esse manejo clínico da Covid. Eu pensava que ser fisioterapeuta era algo e hoje eu penso totalmente diferente. Ser fisioterapeuta para mim hoje, o que eu vejo na fisioterapia não é só um ser humano técnico, mas um ser humano envolvido emocionalmente. Não adianta você ter todo o conhecimento técnico científico envolvido dentro de você ou por onde você está, todo o conhecimento que é adquirido em estudo, em experiência, de nada vale se o seu emocional não estiver equilibrado. Eu vejo hoje que a pandemia ela fez com que eu pudesse amadurecer como pessoa, fez com que eu pudesse conhecer outras pessoas, ver que eu pudesse olhar o mundo com outros olhos, olhar que por detrás daquela pessoa, daquele paciente, existe uma família, existe um pai, existe uma mãe, existe um filho. E eu olho que ele tem uma história, e essa história eu faço parte dela. Tempos difíceis faz homens fortes faz tempo de paz. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós somos essas pessoas que devemos ser fortes. Por detrás de nós existem famílias, existem os nossos familiares, nossos amigos, uma sociedade inteira que depende de nós. Depende de nós para sermos fortes e trazermos esse tempo de paz. Vamos chegar lá, nós vamos passar, vamos vencer, e dias melhores virão. Confeccionamos as órteses e também entregar ao paciente a fim de minimizar tantas deformidades como dar mais qualidade de vida. Nosso objetivo final é sempre a função. A gente quer que ele faça, a gente dá o valor para o ser funcional, o ser ocupacional. E aí entra o nosso grande mistério, que é tão difícil explicar a ocupação. Mas terapeuta o quê? Terapeuta ocupacional. E as pessoas sempre perguntam, mas é uma pergunta que eu acredito que essa indagação é fruto de um desconhecimento daquilo que nós fazemos no dia a dia, ou de pouca valorização da ocupação humana. Dependendo de cada faixa etária, de cada área, todos fazemos alguma ocupação. Desde levantar, e o próprio descanso é uma ocupação. Desocupar é ocupar. Então fica uma certa dicotomia nesse sentido, e isso parece que é difícil. E nesse período de pandemia, que eu acho que é o grande boom, né? Se falou muito da ruptura, principalmente no contexto social, que foi o momento onde tivemos que paralisar muitas atividades, né? Atividades rotineiras como de lazer ou até mesmo de cuidados com a saúde, como academias, né? Atividade física,
e o próprio trabalho foi modificado. Então, todo o contexto, todos os contextos da ocupação humana, ele trouxe modificação e trouxe também o despertar para a terapia ocupacional. A terapia ocupacional pode vir a ser bem mais conhecida e bem mais atuante por conta das técnicas de conservação de energia e das adaptações para a vida diária e a vida instrumental de vida diária. Porque a ocupação ou a funcionalidade da função é esse que é o grande mistério da terapia ocupacional. O campo de terapia ocupacional é super aberto. Palmas, então, nós temos, na verdade, em Palmas nós temos deficiência de profissionais e uma demanda grande, né? Hoje já se conhece terapia ocupacional. Hoje nós não passamos mais pelo que nós passamos talvez há 10 anos atrás, que tinha que explicar. Hoje já não é tão assim. Pelo contrário, a gente encontra muita prescrição médica para terapia ocupacional. Pessoas nos procurando voluntariamente. A terapia ocupacional, que no nosso estado tem muito a comemorar por tudo que ela representa, por tudo que ela fez e tem feito, e principalmente pelos espaços que tem conquistado no nosso estado, né? Antes, como eu falei, as pessoas perguntavam, terapia o quê? É fisioterapia com psicologia? Hoje não se vê, é muito raro você ver uma pessoa falar isso, porque as pessoas já sabem da importância do terapeuta ocupacional. Olá, pessoal, estamos aqui de volta, agora com a ilustre presença da Cirlei. Nós vamos fazer aqui um bate-papo, responder algumas perguntas, e aí ela vai conduzindo aqui também com um pouquinho da experiência dela, nesse momento de crise que nós enfrentamos, ela que é gestora da parte de fisioterapia no HGP, o Hospital Geral aqui de Palmas. Então a Cirlei vai contribuir conosco um pouquinho sobre a vivência dela nesse momento, a questão dos relacionamentos, e aí a gente vai puxar o link para o tema que nós abordamos, que é a autogestão. Boa noite a todos, parabéns pelo nosso dia, né? Parabéns a todos os fisioterapeutas. Enfim, né? Nós estamos em épocas de mudanças, desafios, são muitos os desafios, né? E o que a gente percebe nessa mudança, de frente a um novo, né? Algo imprevisível, algo que surgiu totalmente assim, sem um parâmetro, né? Surge uma insegurança muito grande, um impacto muito grande para nós, profissionais da saúde, e exigiu o quê? Exigiu melhora na comunicação, exigiu rápido aprendizado, tivemos que correr atrás do conhecimento, troca de saberes, exigiu muito que melhorássemos a relação interpessoal, né? Exigiu muito, muito, muito. Isso foi muito bom. Então, fez uma corrida pelo crescimento pessoal e profissional. Então, aquela parte da gente falar assim, olha, tem que se espelhar em alguém que tem mais experiência, maior expertise, hoje, mais do que nunca, isso é uma realidade. Então, tivemos que trocar saberes, que aprender, que ouvir o outro, né, que discutir com o outro, e saber que a gente tem um potencial enorme. Descobrimos que a gente pode alcançar qualquer meta quando temos empenho, quando temos compromisso, né? E união, né? E união. Então, descobrimos isso, estamos cada vez maior, né, como profissionais, uma profissão que cresceu muito, que está super reconhecida a nível mundial, e não foi à toa, não. Foi com muito empenho, foi com muita luta, foi com muita garra, e realmente, de verdade, nunca houve tanta união, tanto comprometimento, tanto busca pelo conhecimento, e assim, a qualidade da assistência. Tivemos que nos reinventar. Então, o que houve muito? Um questionamento sobre a identidade profissional. Isso. A gente começou a pensar quem somos nós como fisioterapeutas frente a tudo isso, né? Frente a esse novo. Houve o medo, né? O medo de pegar essa doença, o medo de levar para um amigo, o medo de levar para um parente. O medo principal é de como eu vou fazer minha assistência. Minha assistência vai ser eficaz? Ela vai trazer um bom resultado? Eu vou conseguir fazer a diferença? Então, tudo isso, né, fez com que a gente aprendesse muito, exigiu que a gente se reinventasse mesmo como profissional
e hoje a gente colhendo os frutos, né? Então são frutos benéficos, né, Rosana? Acredito que sim, né, Cirlei? Eu posso falar assim tranquilamente que passei esse período também contribuindo no hospital. Então, eu acredito que uma questão que a Cirlei tocou aqui é esse medo do novo. Esse medo do desconhecido, que é o que a pandemia trouxe para todas as vertentes de trabalho, não só a fisioterapia. Nós estamos falando da nossa profissão porque é a que nós conhecemos. E aí, a Cirlei levanta essa questão da identidade, porque é bem engraçado. É como eu falei, nós sabemos as nossas capacidades de prestação de serviço para o nosso doente, para o nosso paciente, para o nosso cliente. Só que as pessoas, e muitas vezes nem a equipe de trabalho, conhecia esse potencial ou valorizava, como muitos falam, não reconhecem a nossa profissão. Aí eu volto a dizer, quem precisa reconhecer a nossa profissão somos nós sabermos as nossas capacidades. A Cirlei coloca aqui, muito bem colocada nesse lei, que é a questão de se espelhar em quem sabe mais, quem está à frente no desempenho hospitalar. Não que nós não soubéssemos, mas era um momento delicado em que não se sabia muito bem como fazer, porque não existia protocolo, não existia nada. Tivemos que aprender fazendo, né? Foi diferente da faculdade, que você tem ali a teoria, a prática, antes de você ir para a atuação. Isso. E ali não, a gente teve que aprender a descobrir, a fazer diagnóstico cinético funcional, a fazer o diagnóstico terapêutico, e já atuando, e já sabendo, e tendo que estar ali assistindo e fazendo o melhor, porque o paciente estava ali e as necessidades eram imediatas. Né? Imediatas. E tem uma coisa que a Cirlei falava, e eu falo isso também, é que imagine os profissionais que já estavam no serviço. É uma coisa. Mas e os profissionais que estavam adentrando o serviço? Ali no começo da palestra eu falei a respeito das áreas de atuação da fisioterapia e essa animosidade que gera quando é uma área que você não gosta muito porque você desconhece. Na verdade, eu não acredito que você não goste às vezes da área. O que você não gosta é da falta de conforto de saber do que se trata. Então, a pandemia trouxe esse desconforto para todos, porque nós não sabíamos muito bem como se dariam as coisas. Então, o fator medo, ele foi muito premente ali, por muito período, entre nós profissionais, não só da fisioterapia, mas da equipe como um todo, e a parte da gestão, que também estava precisando dar respostas e muitas vezes não tinham essas respostas prontas, como a Cirlei colocou nessa lei, era preciso buscar, era preciso testar, é preciso treinar as pessoas. E os fisioterapeuta novo que estava chegando no hospital, que eu lembro que alguns chegavam assim assustados, com o rostinho de assustado, e a Cirlei falava assim, olha, você sabe, você só precisa resgatar de dentro de você e enfia a cara no livro e estuda, não é isso? Exatamente. Então, foi um momento em que eu percebo que, sim, o aprimoramento é fundamental. E aí, nós fomos convidados a praticar uma área de atuação que às vezes você nem estava tão acostumado mais a praticar, ou você estava começando, e aí foi um desafio para todo mundo, e esse desafio ele gera desconforto, sim, mas é um desconforto que nos mostra a curto prazo que ele não tem força de dissuadir a nossa capacidade, a nossa vontade de fazer. Exatamente. Né, Cirlei? Porque mesmo diante do desafio, o que vocês fizeram? Iam direcionando os serviços, não é isso? Ficamos mais fortes, crescemos. E uma coisa muito importante é que nunca foi tão pensado sobre a segurança na assistência, né? A segurança ao paciente. Então, a equipe multiprofissional junta, ela mudou totalmente a característica da assistência. Então, nunca mais vai ser igual. O cuidado durante a assistência, né? O cuidado para evitar contaminação, né? Nunca se ouviu tanto falar de uso de paramentação, do cuidado, como que deve calçar uma luva, como que você paramenta, desparamenta. Então, foi cursos e cursos, treinamento, era físio treinando enfermeiro, enfermeiro treinando físio, e todo mundo numa humildade, todo mundo no mesmo nível, um respeito enorme, mútuo. Então, a gente percebeu o quanto que isso foi importante para mostrar essa capacidade que a gente tem de reinventar e de respeito
profissional que às vezes faltava e que hoje a gente vê que a gente reconquistou espaços, né? A gente teve colegas que se destacou e também tem histórias assim que a gente imaginou no início, que quando eu fosse fazer um convite para um grupo ou para pessoas, olha, vamos para a área Covid, temos que fazer transferência ali para a área Covid, e a gente se surpreendeu, porque a maioria das pessoas estavam dispostas, sim, dispostas a mudar, dispostas a aprender, dispostas a partilhar pela batalha da vida, para ir lá, para serem guerreiros, e a gente cresceu muito, evoluiu muito, e foi com toda essa capacidade que a Osana estava falando aqui, que é essa capacidade do profissional enxergar o seu potencial, né? O medo foi importante. Eu acho que o medo foi uma das ferramentas, porque ele criou dentro da gente uma vontade de vencer o desafio, na maioria dos profissionais. Então, houve, assim, aquela vontade de falar, eu posso e eu vou fazer. E fez, né? Nós temos uma equipe que está fortalecida e uma equipe que está muito feliz com os resultados colhidos, né? E que hoje a gente vê pacientes saindo da UTI andando, conversando, e você saber que a fisioterapia, a equipe fez parte daquilo ali, e uma parte importantíssima, né? Naquela evolução, naquele ganho, e devolvendo o paciente ali para a sociedade, um paciente capaz de ser reincluído, né? Na vida social. Então, assim, indiscutível a emoção que a gente sente, né? De ver tudo que a gente ganhou e da capacidade que a gente tem de crescer. E é algo assim que você fala que é importante enaltecer, essa questão, porque as pessoas falam muito de reconhecimento, que não reconhece, eu escuto muito profissional falar isso, e a gente percebe que a demanda trouxe a missão dessa identidade profissional fortalecendo dentro de um cenário caótico, que a gente pode dizer assim, porque houve momentos de a gente estar assim, em extremo sensação de caos, e essa identidade ela vai sendo fortalecida, ela vai sendo reconstruída com a visão amplificada das nossas possibilidades de atuação, do nosso reconhecimento pessoal frente a outros profissionais, porque nós sabemos que no meio de trabalho nós performamos com vários outros tipos de profissionais. A Cirlei acaba de colocar essa conexão entre equipe, não só a enfermagem, mas todos os outros paramédicos e até os médicos também, pela capacidade que o fisioterapeuta tem na demanda cardiorrespiratória, com um poder de discussão maior, um poder de visão dessa especificidade de cuidado, que muitas vezes até a própria área médica precisou ser treinada por fisioterapeuta várias vezes, né, Cirlei? Para atuação, melhorar a atuação nessa parte cardiorrespiratória, principalmente do paciente crítico, que eram os casos, né, de maior demanda, de maior preocupação, porque o trabalho de toda a equipe era trabalhar para que esse paciente não chegasse à parte mais crítica. Exatamente. Mas se ele chegasse a essa parte, nós tivéssemos subsídios técnicos de equipe para fazer com que esse paciente conseguisse reaver sua condição, não é? É verdade. Cirlei. É verdade. Cirlei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi, no meio de tudo isso, a gente está nisso desde abril, março, mais ou né? menos, de março abril para cá. Quando foi, teve um momento assim que você pensou assim, pôs a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Houve esse momento? Sim. A gente reunia os coordenadores, né, supervisores, e falava, gente, o que a gente vai fazer? Qual curso a gente começa? Por onde a gente começa? Porque a gente teve que treinar a equipe correndo. Então, a gente teve que pegar e correr atrás de experiência de outros países, artigos, os poucos que tinham publicados, e a gente tentou montar ali, com aquela pequena experiência, aquele pequeno conhecimento que a gente começou a juntar ali, e aí a gente treinava entre si, para depois replicar esse conhecimento, convidava médico, convidava enfermeiros, enfermeiro convidando a gente, e a gente foi criando assim uma linha gigante, que a gente conseguiu entrar em grupos que tem fisioterapeutas do Brasil inteiro, e a gente ligava, entrava ali nesse grupo do Zap ali mesmo, né, e falava, gente, o que vocês fazem em tal situação, socorro, né, e então é isso que eu falo, que houve tanta união, e tanta troca de saber, de tanta troca de conhecimento, aproximação, né? Exatamente, que mostrou a importância disso, que junto, o profissional junto, unido, ele é muito mais forte. Muito mais
mais forte. É muito mais forte. E outra coisa, nós temos essa demanda que a Cirlei traz para nós, a experiência hospitalar, que é uma demanda, a demanda premente nessa época foi realmente essa a demanda mais importante, foi onde se abriu mais portas para o profissional entrar dentro do mercado, que é a preocupação de muitos, mas nós temos as clínicas de fisioterapia, as clínicas de reabilitação, que devem estar prontas para receber esse paciente pós-internação, não só do Covid, mas de todo tipo de comprometimento de saúde no pós-período hospitalar. Nós sabemos que a fisioterapia tem tantos braços e pernas, eu costumo falar assim. Outro dia eu precisei de um profissional para atender uma paciente que estava hospitalizada, tinha saído, uma paciente amputada, né? Que é uma área extremamente ampla de demanda e nós temos carência de profissional da fisioterapia que atenda essa área. Então nós temos aí uma capacidade de construir as nossas oportunidades, sim, independente de que local você esteja hoje. Eu lamento quando eu vejo, e como eu fui professora também há alguns anos, meu marido é professor, então a gente acompanha as pessoas desde a faculdade, enfim. Quando a gente vê um profissional que sai da formação e fica estagnado no mercado, sem conseguir entrar, e fala pra gente que não tem oportunidade. Realmente, o seu começo pode ser um pouco mais difícil do que o outro, enfim. Mas eu acredito que aquele que vai atrás... Gente, quando eu comecei fazendo trabalho voluntário. Para quê? Para aprimorar meu conhecimento, para apaixonar cada vez mais pelo que eu fazia. E como é que eu me motivava? Como é que eu fazia essa autogestão para que eu fosse? Pela missão que eu tinha criado dentro de mim, diante da identidade profissional que eu assumi para a minha vida profissional. Eu não me importava naquela época quanto eu ia ganhar naquele momento, porque eu sabia que aquilo era só os meus primeiros passos. Os ganhos, eles vêm para a vida da gente, é consequência dos seus atos. Então acredite que você é capaz de construir as suas oportunidades, de fazer o seu futuro se tornar real diante do que você quer. E aí, quem trabalha em clínica, quem trabalha em assistência domiciliar, hoje tem uma demanda enorme. Gigantesca, não só para a área respiratória, que até para a área respiratória tem muito grande. Posso falar com propriedade porque eu trabalhava desde a hospitalar até na parte funcional motora, fora. Então é uma demanda alta. As pessoas querem voltar à vida anterior que elas tinham. Então a pessoa pedalava, que nem eu atendi um cliente esses dias, pedalava 90 quilômetros, e aí ela foi pedalar, só conseguiu pedalar 15 e não estava se sentindo muito bem, porque a capacidade cardiorrespiratória, né, funcional diminuiu. Diminuiu pelo acometimento da doença, então ele precisa de reabilitar essa função fora do hospital. Então já é a parte ambulatorial. Qualquer fisioterapeuta pode atender esse ser na casa, numa clínica. Que inclusive vai ser o tema da live de amanhã, né? Isso. Então vai ser o tema, a discussão, porque o paciente pós-Covid, ele está apresentando uma sarcopenia importante, né? Diferenciada das outras doenças, a gente vê que é uma sarcopenia precoce e bem grave, né? Que limita muito as funções e aí o paciente acaba ficando com uma capacidade funcional diminuída, né? E que ele vai precisar de uma reabilitação pós-hospitalar. Com certeza. Para voltar às atividades. Olha, tem caso de pacientes pós-internação, a gente está falando especificamente do Covid agora, que não consegue subir 2 lances de escada. Exatamente. E era um atleta. Então, para você ver a demanda, nós temos muitas demandas aí no mercado, nós podemos criar oportunidade. Eu fiz uma live semana passada falando sobre comunicação. As fendas da comunicação são exatamente as rachaduras que causam dano aos nossos ganhos. Exatamente. Nós perdemos oportunidades pela forma com que comunicamos. E isso está intimamente ligado à autogestão. Autogestão o quê? Emocional. A Cirlei acabou de dar o link aqui, o feedback para nós de como estava o emocional da equipe, como é que estava o emocional dos profissionais. Nós, profissionais que estávamos lá na linha de frente, e muitos ainda estão, eu falo porque eu saí realmente do hospital, acho que tem um mês, né? Saí do hospital, mas por questões pessoais, por organização de tempo e outras prioridades na minha vida pessoal, como mãe, esposa e tudo mais. Enfim... como eu estava no hospital, eu consegui perceber essas demandas. E na outra área que eu performo, que é a área da fisioterapia do trabalho,
é onde eu vejo essa demanda emocional premente. E nós temos aí vários profissionais com técnicas maravilhosas, acupuntura, auriculoterapia, a microterapia. Puxando esse gancho seu, o que a gente também teve dentro do hospital com a pandemia, a gente teve uma piora na saúde laboral, né, na saúde do trabalhador, né? Então, o que a gente percebeu? Que a gente sempre tem, porque o profissional da saúde, ele tem vários empregos, há uma carga emocional, né? Porque você sempre, às vezes, se envolve com o paciente, com a situação de uma criança, de um idoso. Enfim, a gente sempre se envolve, não tem como você dizer que não se envolve, sempre se envolve, tem a parte emocional muito ligada. E a gente tem os colegas que adoecem, né? Adoecem psicologicamente, adoecem fisicamente, com lesões físicas. E a gente percebeu que com essa demanda, né, com a pandemia, isso houve uma piora gigantesca. Então, a gente teve casos de depressão, emagrecimento, o adoecimento mesmo profissional, dos profissionais. E aí a gente teve outra corrida, que foi a corrida de apoio a esses profissionais. Como a gente podia ajudar? Então, a gente fazia grupos de reuniões multiprofissional, né? Pegava todos os profissionais de todas as áreas e discutia o que cada um podia fazer, o que cada um podia contribuir. Então, a gente tem colegas dentro do hospital que fazem massoterapia, que faz acupuntura, que faz barra de axis, né? Que faz essas... Então, isso junto com a psicologia... cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, exatamente. Então, teve que reinventar também a assistência a nosso trabalhador, aos nossos colaboradores. Também a gente teve que ter essa visão diferenciada de que eles precisavam de nós. Isso. A gente teve colegas também que chegou para trabalhar, migrando de outros serviços, de outras áreas, colegas recém-formados que tinham acabado de sair da faculdade, e a gente tinha muito pouco, né, um tempo hábil muito pequeno para treinar eles. E a gente percebeu que tanto a gestão, quanto eles, como profissional que estava entrando ali, tínhamos capacidade, sim, de fazer esse treinamento, né, essa parte de pegar rotinas, de organizar uma equipe forte e competente com pequeno tempo, com pequeno espaço. Tudo é questão de gestão, como a Osana falou. Tudo é questão de planejamento, tudo é questão de pegar e pontuar o que é essencial naquele momento e treinar o que é essencial, e isso deu certo. Então, foi um comprometimento da gestão com a equipe, da gestão com o pessoal que entrou novo, e esse comprometimento e essa planejamento, né, um planejamento eficaz, um planejamento seguro, um projeto que foi rápido, mas deu tempo de fazer um projeto. E isso provou a importância de uma gestão emocional, de uma gestão profissional, de você se avaliar, fazer uma autoavaliação todo o tempo. Isso. Então, o profissional ele tem que se autoavaliar e saber que nunca pode parar. Eu nunca tenho que estar satisfeita comigo hoje. Eu sempre tenho algo, um degrau a mais para subir. Amanhã. Eu sempre tenho uma coisa a mais para aprender. É que nem ela falou, ninguém é bom em tudo. Então, com certeza, eu às vezes sei muito num ponto, ela sabe muito mais em outro. E se nós começarmos a discutir, sentar, fazer rodas de conversa, todo mundo vai aprender, todo mundo vai crescer. E hoje, mais do que nunca, essa situação ficou iminente. Foi iminente. E aí você falando que a gente não sabe de tudo, às vezes eu tenho, acho que 15 anos já de formada, né? E aí as pessoas olham, às vezes o recém-formado olha ali para você e fala assim, nossa, mas você já tem uma carreira, né? Você já sabe. Gente, essa questão do ter, você já tem, você tem o conhecimento necessário para começar, para dar seu próximo passo. É importante se espelhar em quem está na sua frente, sim, mas não deprecie a sua valorização, porque você é muito valioso em qualquer patamar que você esteja na sua vida hoje. E aí a Cirlei coloca essa questão da autogestão, e essa autogestão ela é necessária em todos os âmbitos. Se você está começando sua carreira, se você está no meio, se você já está com anos de carreira, você precisa ter essa autogestão muito esclarecida, essa visão para dentro, para que você externe o melhor de você, principalmente em momentos delicados como esse que nós enfrentamos, sempre com olhar e atitude positiva de que as coisas serão melhores, de que seus ganhos também serão melhores, e que você, sim, pode ser um profissional melhor a cada dia, como a Cirlei colocou. A cada dia eu posso ser melhor do que fui ontem.
Então essa emoção, essa sensação de missão, de propósito que vocês despertaram dentro dos hospitais, dentro das equipes, eu acredito que foi o que motivou todo mundo a doar o melhor de si em prol do doente, em prol da sua própria família. No momento que nós estamos cuidando lá, nós estamos cuidando de nós mesmos, dos nossos também. Pessoal, eu quero aqui agradecer a presença da Cirlei, quero agradecer o convite para ter vindo aqui conversar com vocês hoje. Espero que tenha agregado aí valor, que tenha feito alguma contribuição real para a vida de vocês, prática. Façam os exercícios que eu falei, vejam quem vocês se espelhem, vejam as qualidades, se espelhem nessas qualidades. Passem a desenvolver hábitos que potencializem o melhor dentro de vocês. Obrigada, Cirlei. Quer falar mais alguma coisinha para encerrar? Só agradecer, né, e dizer que o momento é de gratidão, né, então estar aí agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui hoje, né, e agradecer a Deus pelos profissionais que hoje somos, pela equipe que temos, e saber que temos aí muito mais para alcançar, né, que a tecnologia em saúde também está sempre mudando, sempre evoluindo, então é estudar, gente, é buscar e se empenhar cada vez mais que você vai conseguir se satisfazer como profissional e ser feliz como profissional, como fisioterapeuta. Obrigada. Profissional do futuro, gente, requer desempenho de novas habilidades. Isso. Tchau, fiquei com... Se você quer avançar na vida, precisa fazer escolhas. O sucesso não depende da sorte, e sim das escolhas que você faz. Sabemos que são muitos os caminhos a seguir e escolhas para fazer. É preciso saber bem para não errar. É preciso preparar as oportunidades da vida. Para quem faz boas escolhas, o sucesso é o único resultado. Instituto de Excelência em Educação e Saúde. Uma escolha de sucesso. Se você quer avançar na vida, precisa fazer escolhas. O sucesso não depende da sorte, e sim das escolhas que você faz. Sabemos que são muitos os caminhos a seguir e escolhas para fazer. É preciso saber bem para não errar. É preciso preparar as oportunidades da vida. Para quem faz boas escolhas, o sucesso é o único resultado. Instituto de Excelência em Educação e Saúde. Uma escolha de sucesso. Se você quer avançar na vida, precisa fazer escolhas. O sucesso não depende da sorte, e sim das escolhas que você faz. Sabemos que são muitos os caminhos a seguir e escolhas para fazer. É preciso saber bem para não errar.